A paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2025 aqui pela classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista que tem como tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nesta oportunidade, estaremos estudando a penúltima lição deste trimestre, a lição de número 12, que tem como tema o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Lembrando aos irmãos que a partir do quarto trimestre nós estaremos estudando aqui a revista que terá como tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, amém? Eu aguardo você no quarto trimestre, assim que nós terminarmos, esta revista. Hoje estaremos estudando então a lição de número 12, que é para a data do dia 21 de setembro de 2025, onde nós comemoramos, o Dia Nacional da Escola Dominical, esta escola abençoada por Deus, onde aqui nós compartilhamos conhecimentos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estudamos a revista, mas sempre pautados na palavra do Senhor. Então, como eu disse aos irmãos, estaremos estudando agora o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Nós temos como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no verso de número 20, que diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Nós temos como verdade prática para a nossa lição de hoje: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Aqui eu já quero trazer duas referências bíblicas, aos irmãos. Uma se encontra lá em Isaías, capítulo 49, no verso de número 6, que diz assim: Ele diz: Pouco é que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e fizeres voltar os preservados de Israel. Eu também te farei luz para os gentios, para que sejas minha salvação até os confins da terra. Aqui então, promessa do nosso Salvador para os gentios, para alcançar aqueles que não são judeus. Nós estaremos estudando este conceito durante a lição de hoje. Quero também trazer aqui Mateus, capítulo de número 28, no verso 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aqui então é uma ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós abracemos esta missão que a verdade prática nos traz, faz parte da missão da igreja. E a nossa palavra-chave para a lição de hoje é missão. E missão significa o quê? Segundo o dicionário da língua portuguesa: uma incumbência que alguém deve executar ou por ordem ou por pedido de outra pessoa. Então, este significado para a missão é o id que o nosso Senhor nos deixou. E nós estaremos fazendo menção também, daqui a pouquinho, lá em Marcos, versículo muito conhecido, Marcos capítulo 16, no verso de número 15. Mas, por enquanto, estaremos aqui trazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos capítulo 11, do versículo 19 ao versículo de número 30. Diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Felícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. O verso de número 21 vem nos dizendo: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Verso de número 23 diz assim: O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu
ao Senhor. O verso de número 25 diz: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu-o para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Verso 27 diz assim, ó: Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Verso de número 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitaram em Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém? Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro objetivo, destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Temos como segundo objetivo enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência. Como terceiro objetivo, estaremos estudando valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Bem, nós temos aqui então, para iniciarmos o nosso conteúdo, né, continuarmos no nosso conteúdo da lição, a parte introdutória, né, a parte de introdução da lição, que vem dizendo assim: nesta lição estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. E aí nós vamos destacar aqui também que o evangelho alcançou Antioquia, né, aquela cidade da Síria, dentro do Império Romano. Como que o evangelho chegou ali até Antioquia, que era uma cidade, né, da Síria e fazia parte do Império Romano? Também vamos aqui destacar aos irmãos que este modelo, né, esta circunstância que foi criada ali diante da perseguição a Estevão é que proporcionou a ida, né, dos irmãos ali, daqueles cristãos que ficaram dispersos, para estarem levando a palavra do Senhor. E isso, o autor da revista, ele pontua para nós aqui, ó, que é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas sobretudo nos levar a agir como eles. Então nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que nós temos, né, que estarmos preparados para comunicar o evangelho a diferentes culturas e formar verdadeiros cristãos. Amém? Nós temos que nos preparar para estarmos levando a palavra do Senhor a quem ainda não o conhece. Amém? Nesta lição estaremos estudando 3 tópicos. O primeiro tópico nós estaremos falando sobre uma igreja com consciência missionária. No segundo tópico nós estaremos falando aqui sobre uma igreja com visão transcultural e no terceiro tópico, uma igreja que forma discípulos. Amém? Então, caminhando aqui para o primeiro subtópico, né, do tópico de número 1, nós temos o evangelho para além da fronteira de Israel. Aqui, em Atos capítulo 11, no versículo de número 19, que nós fizemos menção na leitura bíblica em classe, nós observamos que esta passagem bíblica faz um paralelo lá com Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 4, que diz assim, ó: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, porque nós estudamos lições anteriores que foi-se necessário que eles ficassem ali e posteriormente também acabaram indo, né? E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra
de Deus, amém? Então, neste texto podemos observar que faz um paralelo, né, com o que nós lemos em Atos capítulo 11, no versículo de número 19. Então, narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou o que? A dispersão cristã. E estes crentes também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos que levaram o evangelho para além das fronteiras de Israel. Caminhando para o subtópico de número 2, nós temos aqui cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. E eu já trouxe aos irmãos que esta palavra missão aqui é a palavra-chave da nossa lição de hoje, que significa o quê? Uma incumbência que alguém, deve executar por pedido ou por ordem de outra pessoa. Então, neste contexto aqui, esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé, assim como eu e você não podemos também esconder a nossa fé, não podemos negar aquele que nos salvou. Ainda podemos trazer aqui aos irmãos que o que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé por onde quer que eles estivessem. Olha o que diz Mateus capítulo 28, no verso de número 19, que nós já fizemos menção lá no início da nossa lição de hoje. Então, somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco. Qual o foco? Qual o nosso foco? Anunciar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em qualquer tempo e em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Que Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração. Não perca a oportunidade de estar falando do amor de Jesus Cristo para outra pessoa. Amém? Caminhando para o subtópico de número 3, nós temos cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Aqui, irmãos, em Atos capítulo 11, no verso 20, que nós já fizemos menção na leitura bíblica em classe, o texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais importantes, do Novo Testamento, conforme nós podemos confirmar em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 4, que diz assim, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. E Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O que me chama a atenção aqui, é que jejuando e orando, a nossa receita para alcançarmos o quê? O nosso objetivo diante da vontade de Deus. Tudo quanto nós formos fazer, nós temos que consagrar ao Senhor, pedirmos o quê? A direção dele, estarmos sempre orando para que ele esteja o quê? Nos orientando através do seu Espírito Santo. Ainda o autor da revista, ele pontua aqui, que eles foram usados, esses homens, foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles, conforme nós lemos em Atos capítulo 11, no versículo de número 21. Então, o que fica em destaque aqui, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Nosso Senhor, ele capacita aquele a quem ele chama para estar fazendo a sua obra. Então, como resumo para este tópico de número 1, nós temos a igreja de Jerusalém, mesmo dispersada, manteve seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. E foi por causa dessa dispersação aqui que eles saíram do comodismo ali, de onde estavam, e foram falar do amor de Jesus Cristo. Caminhando para o tópico de número 2, nós temos uma igreja com visão transcultural. Aqui nós estaremos estudando o primeiro subtópico, que vem dizendo a cultura grega helênica.
Em Atos capítulo 11, no verso 20, que nós já fizemos menção, a palavra do Senhor vai dizer que em Antioquia eles falaram aos gregos. Então, isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Então, cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. E aí eu comentei aos irmãos no início da aula que esta é a nossa missão, falar do amor de Jesus Cristo para quem ainda não ouviu. Olha que Marcos capítulo 16, no verso 15, vem trazendo um verso bem conhecido. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Amém? Então podemos entender que desta forma o que Jesus havia ordenado, que é pregar o evangelho a toda a criatura, começou a se cumprir. No subtópico de número 2, nós vamos estar vendo exatamente isto, que é contextualizando a mensagem. Aqui, estes cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias, ou seja, eram gentios. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque essas pessoas não conheciam a história do Antigo Testamento. Por isso, não faria sentido para aquele público, diferente dos judeus e samaritanos, que já ouviram do Antigo Testamento, que já esperavam o Messias, conforme nós podemos ler em Atos capítulo 2, no versículo de número 36. Também os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionavam costumes judaicos, como a circuncisão que aconteceu ali, que Estevão citou em seu discurso lá em Atos capítulo 7, no versículo 51, que nós estudamos na lição passada, que diz assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então Estevão, ele trouxe aquela referência porque os pais conheciam a história e era diferente desse povo agora que eles estavam aqui evangelizando. Então, em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor, conforme nós podemos ler em Atos capítulo 14, no verso de número 15, que vem nos dizendo, e dizendo, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos humanos como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Então a missão deles ali era mostrar para aqueles pagãos que Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor. Eles não podiam trazer referências do Antigo Testamento porque eles não conheciam o Antigo Testamento. Então, caminhando aqui para o nosso resumo deste tópico de número 2, nós temos, cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder a sua essência. E qual que é a essência? É Jesus Cristo de Nazaré. Hein? Caminhando para o tópico de número 3, estaremos estudando uma igreja que forma discípulos. Aqui nós vamos ver no primeiro subtópico a base do discipulado. Nós temos então que, ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus, conforme nós lemos em Atos capítulo 11, no versículo de número 23. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou à fé. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser o quê? Discipulada. Precisava ser o quê? Ensinada. Então, nós aprendemos nesse contexto aqui que não basta ganhar almas, isso é importante, não basta ganhar
almas, somente ganhar almas para o reino de Deus. É preciso que ensiná-las. Por quê? Porque sem o ensino a igreja não cresce em graça e conhecimento. E o crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Ou seja, de ensinar o que? A palavra do Senhor àqueles que acabaram ali de aceitar a Jesus Cristo. Esse é um fato muito importante e a nossa igreja é praticante deste fato, né? Nós temos ali a nossa classe de discipulado, né, na nossa escola bíblica dominical. Caminhando aqui para o segundo subtópico, temos denominados de cristãos. Aqui nós vamos ver algumas referências bíblicas onde, né, nós vamos chegar até esta denominação. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados de igreja de irmãos. Isso lá em Atos capítulo 1, no verso 16. Diz assim: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, eles foram ali chamados de irmãos. Lá em Atos capítulo 2, no verso 44, eles foram chamados de crentes. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Lá em Atos, né, capítulo de número 6, no verso de número 1, nós vamos ver aqui que eles foram chamados aqui de discípulos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Lá em Atos capítulo 9, no versículo de número 13, foram chamados de santos. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Atos capítulo 9, no versículo de número 2, foram chamados de os do caminho, e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E lá em Atos capítulo de número 11, no verso 26, que nós fizemos menção na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ver que eles foram chamados aqui, de... E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então eles foram chamados de discípulos, né, anteriormente, e agora pela primeira vez chamados de cristãos. Amém? Então este subtópico ele trouxe aqui quando pela primeira vez, né, nós somos chamados de cristãos, lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 11, no versículo de número 26. Você tinha e sabia desta informação? Aqui então vamos caminhar para o tópico de número 3, o subtópico de número 3, a identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, isso aqui é muito importante, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Eu costumo dizer para quem nos acompanha aqui no canal que nós somos exemplo, né? Não por fala, nós somos exemplo por vista. É a nossa vida que as pessoas estão vendo, é a nossa fé e as nossas atitudes que estão fazendo a diferença, não um rótulo ou simplesmente um nome de ser chamado de cristão. Então, o nome cristão aparece novamente na Bíblia, em Atos capítulo 26, no verso de número 28, e também lá na 1 de Pedro capítulo 4, no versículo de número 16, Então, essas duas passagens, Atos 26, no capítulo 26, no verso 28, diz assim, e disse Agripa a Paulo: por pouco me persuadiste a me fazer cristão. E lá em 1 de Pedro, capítulo 4, no versículo de número 16, diz assim, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém? Nós vamos agora caminhar então para o resumo deste tópico de número 3, que diz assim: a igreja investiu no ensino e discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. Amém? Vamos agora caminhar para a conclusão da nossa lição de hoje. A nossa conclusão vem trazendo para nós: aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja, e a igreja sou eu, a igreja é você,
a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus. Amém? Quem deseja fazer, Deus capacita. Né? Então, ninguém jamais será tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará para realizá-la. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Então, nesta lição aqui, nós temos 5 questões, né, do nosso revisando o conteúdo. A primeira, qual era o foco dos cristãos que estavam dispersados? A resposta: anunciar o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Nós estudamos durante a lição de hoje. Como era a cidade de Antioquia? Antioquia era uma cidade cosmopolita, capital da Síria e uma das 3 mais importantes do Império Romano, com forte influência helênica, e nós estudamos como o evangelho chegou até esta cidade. A terceira pergunta: como os primeiros cristãos contextualizavam a mensagem do evangelho para os gentios? Resposta: eles não usavam o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque eles não conheciam, eles não tinham ouvido falar dessa história, né? Nem mencionavam costumes judaicos, mas enfatizavam que Jesus era o Senhor. Amém? O que o episódio de Atos 11, versículo 22, 23, 24 e 26 nos mostra este episódio que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e em conhecimento. E a quinta e última pergunta para essa lição de hoje: qual é o sentido do termo cristão? Aqui, irmãos, muito importante, o termo cristão tem o sentido de pessoa de Cristo e se refere a identidades daqueles que seguem, que creem e que vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Nós aprendemos na lição de hoje que não é apenas um rótulo, mas sim o quê? A nossa conduta de vida, a nossa fé e as nossas atitudes. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 13, né? E a lição de número 13, finalizando esta revista do terceiro trimestre, terá como tema Assembleia de Jerusalém. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?